taktın o adamı peşime? Beni korkutup malları geri almak mı istiyordun? Gırtlağına sıksam alırdım zaten. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Cian se aproximou de Mukader. Ele pergunta: você disse alguma coisa para o meu irmão que o deixou assim? Mukader responde: não disse nada. Você já sabe que seu irmão está doente e precisa de tratamento. Cian diz que não sabe o que fazer. Mukader tenta convencer Cian de que seu irmão está doente. Nesse momento, Aizma se aproxima de Sila e Enjin. Enjin diz: vocês duas podem conversar, mãe e filha, vou deixá-las a sós. Depois que Enjin sai, Aizma pergunta a Sila se a veio aqui ou não. Sila responde: sabe, porque você está perguntando. Ele não só veio aqui, como também me denunciou à polícia. Esma pergunta: seu marido não acreditou em você? Sila diz: o Sr. Enjin tem outros problemas. Ao ouvir isso, Enjin se aproxima e diz, furioso: o que você disse? Não consegui ouvir. E acrescenta: você está distorcendo os fatos. Estou-lhe dizendo porque você não me contou, responde ele. Sila, como sempre, tenta despertar pena, deixando Enjin sem palavras. Esma lhe diz: a culpa é toda minha, mas minha filha jamais faria mal a alguém intencionalmente. Sila consegue enganar a todos ao seu redor com facilidade. Enquanto isso, Anser e Cian estão em seus quartos. Cian diz a Anser: por sorte, meu filho não foi afetado pela fumaça. Anser responde: nosso pai heróico nos salvou. Você não sempre dizia para termos paciência? Cian diz: estou tão cansado agora, não sei mais com quem lidar. Nesse momento, Bren liga para Cian e diz que Enjin e Sila foram prestar depoimento à polícia. Cian pergunta: o que eles fizeram quando souberam do incêndio na instituição? Bren responde: Enjin não sabia de nada, eles foram de um lugar inesperado. Cian pede que ela tente encontrar Sefer. Depois que Cian desliga, Anser pergunta: foi Sila que incendiou a instituição? Cian responde: sim, ela também incendiou nossa casa, mas não tenho provas. Anser diz que não conhece ninguém. Cian diz que não sabe quantas faces tem, mas que vai desmascará-las todas. Nesse instante, Sila diz a Esma: você precisa tirar Anser daquela casa, precisa mostrar a ele sua verdadeira face. Esma pergunta como ela fará isso. Sila responde: se você não fizer, eu farei, e liga para Anser. Sila diz a Anser: tenho algo para te contar. Anser responde: não tenho nada para te dizer. Sila insiste: se eu te dissesse que nada seria como antes depois do que tenho para te contar, você ainda desligaria? Então venha ao café na praia amanhã, e desliga. Enquanto isso, Metin está no quarto quando Sinen se aproxima e pergunta: estava preocupada com você, está tudo bem? Metin pergunta: gostou da minha aparência? Sinen responde: você teve um dia ruim hoje, sei que não foi por mal. Metin retruca: nem sei a resposta para essa pergunta, como você pode ter tanta certeza? Sinen diz: eu também não sei, mas quero saber se o antigo Metin ainda existe dentro de você, aquele Metin feliz, que tinha esperanças e sonhos. Quando ela olhou nos olhos dele, disse: eu pude ver o coração dele. Sentimos tanta falta de Metin. Quero o meu marido de volta. Mas Metin não acreditou em Sinen e disse que estava com sono e ia dormir. Enquanto isso, Sila pensou consigo mesma: já que aquela casa antiga é tão importante para vocês dois, vou tomá-la de vocês. Nesse momento, Enjin se aproximou dela e pediu desculpas. Sila respondeu: eu também sinto muito, mas esse sou eu. Nesse instante, Metin levantou-se da cama com uma terrível dor de cabeça. Acordou Sinen e pediu um analgésico. Sinen se levantou e disse que ia pegar água. Mukader também saiu do quarto para pegar água.
Quando Mocader viu Sinem, perguntou o que havia de errado. Sinem disse que Metin estava com dor de cabeça e que ia dar-lhe um remédio. Ao ouvir isso, Mocader disse: agora é a hora perfeita, deu remédio a ele. Sinem pegou a água sem dizer nada e voltou para dentro. Mas Sinem estava muito assustada. Ela não conseguiu se obrigar a dar o remédio para Metin. Metin disse para Sinem: me dê um analgésico agora mesmo. Sinem pega o remédio da gaveta e dá para Metin. Ele toma o remédio. De manhã, Min vai até o quarto dos pais. Min sobe na cama e começa a fazer cócegas em Metin. Metin, com uma expressão fria, diz para ela: então você está me fazendo cócegas? Você foi pega, e a deita e começa a fazer cócegas nela. Sinem acorda com os sons. Metin diz para Sinem: bom dia, minha esposa. Metin se sente bem. Sinem pergunta: você está bem? Metin responde: o analgésico fez efeito. Sinem diz: devo trazer o café da manhã aqui? Você provavelmente não vai descer? Metin diz: por quê? Você está com medo de que eu estrangule minha mãe? E se eu te estrangular? Sinem diz: então eu preparo o café da manhã. Metin diz: não precisa se preocupar, vou tomar um banho. Sia se aproxima de Anser e pergunta: o que você vai fazer hoje? Anser responde: vou sair para tomar um ar. E você, o que vai fazer? Sian diz: não quero sair de jeito nenhum. Quero ficar com você o tempo todo, mas tenho que trabalhar na empresa. Você me dá forças quando está comigo. Enquanto isso, Anser vai se encontrar com Sla. Mas ele não sabe o que Sla vai dizer. Sla tem novos planos. Tem uma abelha, e ela vai usar Anser como ferramenta nisso. Enquanto isso, Engin está trabalhando na sala de estar. Sla preparou um café para ele. Engin diz: eu estava prestes a sair, mas deixe-me tomar este café antes de ir. Fica ainda melhor quando você o prepara. Sla sorri para ele. Engin pergunta: seu primo não entendeu a situação, ele pensou que fosse outra coisa. Qual era o nome dele? Sla responde: Sefer. Engin diz: sim, era Sefer, eu não conseguia me lembrar do nome dele. Aliás, eu não disse isso porque ele é seu primo, mas eu não gostei muito daquele cara. Sla diz: eu também não o conheço muito bem. Engin pergunta: de onde veio isso, então? Sla diz: ele é um parente distante, e se ele aparecer de novo, direi que não estamos disponíveis. Engin diz: você sabe melhor, afinal, ele é seu primo. Engin beija Sla e sai de casa, dizendo que está atrasado. Enquanto isso, Mocader, Sia e Anser estão à mesa do café da manhã. Mocader diz a Sia: eu não pensei que as coisas chegariam a esse ponto, mas ele precisa ser internado na clínica. Sia aponta para Deria e diz a Mocader que conversarão sobre isso mais tarde. Mocader diz que tudo aconteceu bem na frente de todos. Sia responde: eu sei, tenho pensado nisso desde ontem à noite. Mocader só está dizendo isso para manter Sia do seu lado. Enquanto isso, Metin e Sinem descem para o café da manhã. Metin sorri para todos. Depois, ele pede desculpas a todos pelo que aconteceu na noite anterior. Todos ficam muito surpresos com isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ser notificado sobre novos vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.